Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar, hoje dia 22 de abril, quarta-feira com cara de segunda. E o tema do programa de hoje, muita gente vive na pele. A gente pergunta se você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, né? Quando a gente fala sobre dieta. Então, dieta, exercício, rotina. Mas aí o ponteiro da balança simplesmente não desce. Pois é, a resposta pode estar onde você menos imagina. Existem alimentos com fama de saudáveis, mas que na prática estão sabotando o nosso resultado. Vamos a ele. Eles, né, porque são muitos. Azeite, tapioca, suco de fruta, é uma belezinha. O problema, gente, não é exatamente o alimento, né? E sim a forma, a frequência e o contexto em que eles entram na nossa rotina. Hoje a gente vai entender como proteger o nosso metabolismo desses sabotadores invisíveis e por que pequenos hábitos, né, podem estar travando ou destravando o nosso resultado. As nossas entrevistadas já estão aqui no estúdio, daqui a pouquinho nós vamos apresentá-las. Enquanto isso, vou atualizando algumas informações do Legislativo de Campinas, a previsão do tempo. Você já vai mandando sua mensagem pra gente, como é que tá sendo aí o seu dia a dia, a sua alimentação, de repente você inseriu algo na sua dieta e você tá vendo que você não tá tendo resultado, né? Então, será que tem alguma coisa errada aí? Suco de laranja, por exemplo, quantas laranjas você usa para fazer um copo de suco? E aí, é melhor comer ou chupar uma laranja ou tomar um copo de suco de laranja? Conta pra gente como é que tá a sua dieta, tem alguma coisa sabotando aí? Manda sua mensagem, nosso WhatsApp tá aberto, as nossas convidadas aqui no estúdio vão responder você, vão interagir contigo, você que tá aí em casa, tá bom? Combinado? O WhatsApp tá aí, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo e já vamos então falar sobre os sabotadores da dieta. Vamos lá, gente. Olha, a Câmara de Campinas terá uma quarta-feira movimentadíssima, com debates e votações importantes para a cidade. Às 15h, a Comissão de Constituição e Legalidade realiza a 6ª reunião ordinária deste ano para analisar 6 projetos de lei. Entre os destaques está a proposta que altera as regras de proteção e controle dos animais domésticos no município. O projeto prevê medidas mais rigorosas para a comercialização de cães e gatos com idade mínima para venda, vacinação obrigatória, esterilização e identificação por microchip. Também estabelece novas exigências para a exposição dos animais em estabelecimentos e penalidades mais severas em casos de descumprimento, incluindo multas, apreensão e até cassação de alvará. Às 17h, tem a primeira parte da reunião ordinária, que será dedicada a um debate sobre economia solidária, iniciativa que reúne feiras de pequenos produtores, artesãos e trabalhadores autônomos. O encontro pretende dar visibilidade ao setor, que gera renda para muitas famílias e tem forte presença em Campinas, com feiras espalhadas por diversos bairros. Também serão discutidos os desafios enfrentados pelos participantes e a necessidade de maior apoio público. Já às 18h acontece a 22ª reunião ordinária, com votação de projetos relevantes. Entre eles está a proposta que cria a gratificação de proteção e defesa civil, destinada a servidores que atuam em situações de emergência e desastres. Outro destaque é o projeto que proíbe condomínios de impedirem a instalação de telas de proteção em janelas e sacadas, medida voltada à segurança de crianças e animais. As atividades são abertas ao público no plenário da Câmara, também podem ser acompanhadas, né, ao vivo pela TV Câmara Campinas ou pelo YouTube. Você é nosso convidado especial, a sua presença é muito importante, é só chegar lá no plenário José Maria Matosinho, você será muito bem-vindo. Agora vamos à previsão do tempo para hoje, quarta-feira, meio da semana, cara de segunda-feira, tem uma segunda na minha quarta, é isso, né? Acabou o feriado, bora que bora, ó. Céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá em cima, outono brasileiro, né? Mínima 15, máxima 28 graus. Essa é a previsão do tempo para a nossa metrópole. Muito bem, agora vamos sim falar sobre os sabotadores, né? O metabolismo e os sabotadores da dieta. Antes da gente falar dos alimentos, a gente precisa entender o motor de tudo que é o metabolismo, né? Um conjunto de reações químicas que mantém o nosso corpo funcionando, mesmo quando a gente está em repouso. Mas esse sistema, ele é altamente sensível ao nosso estilo de vida.
não é sobre as calorias, é sobre hormônios, inflamação, sinais metabólicos. Quando o nosso corpo interpreta que está sob estresse constante, ele muda a prioridade. Em vez de gastar energia, ele passa a economizar e a estocar. E é aí que muita gente se frustra, porque faz esforço, mas não vê resultado. Bom, para ajudar a gente a entender esse cenário, a gente recebe as nossas convidadas de hoje, nutricionista esportiva funcional, especialista em emagrecimento e modulação intestinal, nossa parceira aqui do Estúdio Câmara, a Nutriana Carolina Rosa. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Núbia, obrigada por mais um convite e muito bom dia para todo mundo. Maravilhosa, para completar então o nosso time de hoje, a nossa dupla de especialistas aqui do Estúdio Câmara, a gente recebe nutricionista clínica e esportiva, especialista em obesidade e emagrecimento, a Nutri Letícia Silvestrini. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Rúbia, obrigada. Bom dia, Carol. Bom dia a todos em casa. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho de nutrição com vocês. Ai, gente, que maravilha, né? Em plena quarta-feira, depois de feriado prolongado, tem gente que saiu, viajou, comeu, né? Enfiou o pé na jaca. A gente precisa entender muita coisa, então vamos lá. A gente começa com a Carol, porque a gente ouve falar que o metabolismo trava. Então, meu metabolismo está travado, nada funciona. Então, na prática, Carol, o que realmente faz o corpo parar de queimar gordura, mesmo com a gente fazendo uma dieta? Olha, a maioria das vezes nem é uma questão desse metabolismo travar mesmo. Isso é bem raro, viu? Se a pessoa ela faz uma dieta, ela não está tendo resultado, geralmente tem alguma coisa errada. O problema não é com a pessoa, com o metabolismo da pessoa em si, né? E sim, esses alimentos sabotadores, que nós vamos falar aqui hoje, que estão impedindo esse emagrecimento. Então, a pessoa tá funcionando normal, né? O organismo tá funcionando normal, mas ela tá colocando alimentos muito calóricos, e aí vai travar esse emagrecimento. Acontece de travar o metabolismo, é muito estresse, algum hormônio desregulado, né? Questões aí, principalmente com hormônios da tireoide, pode causar, mas, Rubia, a maioria das vezes é erro de alimentação mesmo, e a pessoa come pouco, mas ela come errado. Então, em pequenas quantidades, aquele alimento fornece tanta caloria que vai travar, e aí gera a tal da frustração, né? Tô fazendo tudo direitinho, mas não tô tendo resultado. Exatamente. A gente às vezes se alimenta de produtos que a gente acha que nós achamos, aquela questão do achismo, né? Você não procura uma Nutri, não procura ler o rótulo, não tem tempo, faz tudo corrido. E aí a gente ingere alimentos que às vezes você acha que é saudável, ou então a quantidade que você ingere também acaba bloqueando tudo. Aí eu pergunto para a Letícia, essa questão de inflamação crônica, ou uma inflamação por conta dos alimentos considerados, aliás, saudáveis, isso pode provocar um bloqueio no nosso emagrecimento? Existe esse negócio de a gente ingerir um alimento e esse alimento, ele inflamar o nosso organismo mesmo? Com certeza. A gente tem muitos alimentos aí na nutrição que são causadores inflamatórios, né? Então, sempre tentar evitar esses alimentos, principalmente industrializados, né? Ricos em sal, em açúcar, para a gente destravar isso e desinflamar o nosso corpo, propriamente dito. Muito bem, então vamos lá, a gente já deu uma explicadinha aqui com as nossas entrevistadas, então vamos direto ao ponto, né? Azeite, gente, ai que belezinha, né? Tem gente que pega a salada e joga um azeite e vai azeite. O azeite é clássico da alimentação saudável, mas também eu acredito, né? Não tenho aí especialização para falar, mas a Carol já vai explicar para a gente. A impressão que tem é que é calórico, porque é azeite, é um óleo, né? Carol, a quantidade do azeite, o problema do azeite está na quantidade, né? Ou no uso em altas temperaturas, porque dizem que a gente não pode utilizar o azeite para, de repente, numa frigideira lá, para fazer um prato que precisa de ser levado ao fogo. Como é que é o negócio? Essa dúvida é muito boa, né? A nutrição sempre se atualiza. Quando eu fiz faculdade, eu aprendi que não poderia aquecer o azeite. E aí, depois, diversos estudos foram feitos. E o que a gente tem de consenso hoje? Você pode, sim, aquecer esse azeite. É bem melhor comer em temperatura ambiente quando a gente fala do valor nutricional, né? Então, não é só de calorias aí.
O azeite é extremamente anti-inflamatório, ele tem vários compostos aí que vão fazer bem para a saúde. E quando a gente aquece ele, né, principalmente ali em temperaturas muito altas, você perde nutriente, mas ele não vai ficar tóxico, isso não é proibido nem nada, né? Então você vai desperdiçar um pouquinho, né, se aquecer, mas ele não vai fazer mal para a saúde. Então pode sim, e é melhor até do que usar outro tipo de gordura, né, que a gente vê muito mito por aí. Agora, essa questão da caloria é real. Né, uma coisa que eu acho muito legal explicar é que tem muita gente que tem medo do carboidrato. Sim. O carboidrato, cada grama fornece 4 calorias. A proteína, cada grama também fornece 4 calorias. Agora, a gordura fornece 9 calorias por grama, mais do que o dobro. Então, o azeite, que é só gordura, um pouquinho que você colocar ali, né? Então, coloquei 5 gramas, é quase que vezes 9. Você vai multiplicar ali e vai ter a quantidade de caloria, né? Claro que não é exatamente isso, mas é algo que em pequenas quantidades vai fornecer muita caloria. Aí você pega uma salada, que tem quase 0 calorias ali, né? Super legal para quem quer emagrecer, né? Vai da saciedade, e aí você adiciona, vai lá regando de azeite. Vai aumentar, assim, absurdamente esse valor calórico. Então, a salada pode ter mais caloria do que um prato de arroz, de feijão, dependendo do quanto de azeite que você colocar. Né? Então, aquilo que você acha que está super liberado, que você pode comer à vontade, pode sim estar sabotando essa dieta. Olha isso, gente, tá vendo só? Vou comer só a salada, mas vou regar no azeite, pronto, né? Poderia comer aí um prato de macarrão que tava, tudo bem, de repente melhor do que a salada carregada de azeite. Agora, quando a gente fala em macarrão, carboidrato, a gente costuma sempre, né, colocar um molhinho de tomate, né, nesse macarrãozinho, nesse carboidrato, para ficar mais palatável, de repente, pra gente que tá começando, né? Às vezes a pessoa não quer comer só o macarrão em si, né? Vamos lá, molhos e barrinha de cereal, de repente, que a gente vai comer entre uma refeição e outra, né? Para dar aquela equilibrada. Aí eu pergunto para a Letícia, me conta a barrinha de cereal que tá lá guardadinha na mochila para a gente poder comer às 10 horas, às 3 da tarde. E aquele almoço com macarrão, carboidrato, né? Maravilhoso, mas a gente vai e coloca aquele molho de tomate bem gostoso, que já vem temperado, já vem prontinho, então é mais fácil. O que você me diz dessas duas opções? É claro que quando a gente acrescenta molhos, a gente está acrescentando calorias ali naquele prato. Então, sempre tomar muito cuidado com o azeite também, que sempre, né, a base ali de algum molho, molhos com queijo, tudo vai ficando muito mais calórico, muito mais palatável muito também. Mais gostoso, né? Mas, infelizmente, fica mais calórico. Então, Sim. Principalmente se você visa o emagrecimento, a gente precisa de um déficit calórico. Então, esses molhos acabam sendo reduzidos, sim, tá? E em questão das barrinhas de cereais, né? É polêmica, porque de fato elas são muito calóricas. A lista de ingredientes geralmente é enorme, né? E elas têm a adição ali de açúcar, às vezes um pouco de fibra, sim, mas não anula a quantidade de calorias. Então, acaba sendo um snack muito calórico no meio de uma tarde, por exemplo, onde você já está com fome, não vai te saciar o suficiente, porque não teve uma fonte ali boa de gordura, de proteínas. Então, é um pouco cilada. Pois é, o problema não é o alimento em si, né? É, de repente, a forma com que a gente consome ele, né? Porque são alimentos industrializados, como eu trouxe aqui a questão da barrinha de cereal, né? O molho, e pode esconder açúcar, a gordura em excesso. Agora, muito bem, nós falamos do azeite, falamos da barrinha de cereal, né? Dos molhos. Interessante a gente falar dos sucos, porque tem muita gente, eu já fiz isso também, caí nessa cilada, né, como a Letícia trouxe, de achar que se eu tomasse suco, né, copo de suco de manhã, no meio do dia e tal, eu estaria fazendo algo bom. Só que depois eu entendi essa questão do suco é uma cilada mesmo, né, Carol? O suco, de repente, de laranja, que é o mais, assim, acho que todo mundo utiliza, né? Ele, se a gente para analisar, qual que é a avaliação que você, como nutricionista, faz do suco de laranja inserido na nossa dieta? O suco de laranja cai na mesma coisa do azeite, é extremamente saudável,
né? A gente tem muito estudo aí com suco de laranja inibindo até a inflamação de uma refeição, né? Então, vou tomar um suco de laranja com hambúrguer, legal, vai reduzir a inflamação do hambúrguer, mas também vai aumentar o valor calórico dessa refeição. Então, pro dia a dia, você consumir muita caloria líquida não é legal, né? Então, a gente pensa num copo de suco de laranja, às vezes vai ali umas 8 laranjas, Sim. né? Se for um copão, Aham. então vai ser extremamente calórico, e você não vai te dar saciedade, você mal vai perceber, né? Esse aumento de calorias ali no seu estômago, porque é líquido, né? Se você tomar um suco de laranja só, não vai matar Tá sua tudo fome, bem, aham. né? Então, tudo que não traz saciedade, mas traz calorias, Uhum. para emagrecer, não vai ter vantagem, né? Lógico, a gente tem que individualizar, tem que pensar em quantidades, mas se você for consumir a fruta, ninguém vai consumir 8 laranjas de vez, Pois né? é, aham. Duvido, né? Vai dar mais saciedade se consumida com bagaço, né? Você Isso. vai gastar mais calorias só para mastigar, né? Aham. Então, é muito vantajoso consumir a fruta mais íntegra ali e evitar os sucos, né? Esporadicamente, tudo bem, mas no dia a dia, por ser caloria líquida, né? Não Uhum. só o suco, mas qualquer bebida alcoólica, por exemplo, Aham. refrigerante, dá para consumir muita caloria sem perceber, né? Mas como o suco é visto como saudável, Isso. as pessoas querem mudar o estilo de vida e acabam incluindo. Vou trocar o refrigerante por suco. Questão de calorias, é trocar 6 por meia dúzia. Nossa, gente, que coisa. Agora, a Carol falou do suco de laranja, né? Agora, Letícia, suco de caixinha, porque eu não tenho tempo, então eu compro lá um monte de caixinha de suco, coloco na geladeira e aí, no meio da tarde, ou então na quebra aí entre o café da manhã e o almoço, eu vou lá e tomo um copo de suco daqueles, assim, industrializados, que estão escritos, né, que tem polpa e tal. Cilada também? Também. Infelizmente também. De novo, entra um produto industrializado, né? Uhum. Ali, ele dura meses, né? Em prateleiras de supermercado. Então, ele é um alimento que tem muito sódio, muito açúcar, muitos aditivos e conservantes. Então, infelizmente, não é saudável. Nossa, gente, se a gente para analisar, né, dá uma olhadinha aí na sua despensa, no seu armário, né, tem suco de caixinha, tem adoçante. Adoçante ou mel, Carol? E aí? Vai cair na mesma história. Mel, muita caloria em pequena quantidade. Tem Uhum. benefícios, né? Até estudado até para imunidade mesmo, né? Então, toda vez que a gente fala de saúde, a regra não é a mesma para quando a gente fala de emagrecimento. Uhum. Então, de repente, com uma colher de mel, eu consigo colocar ali algo mais, com mais fibras, Sim. algo que dê mais saciedade e trocar essas calorias. Então, não costumam indicar mel para quem quer emagrecer por essa mesma razão, né? Então, pequenas quantidades ali vai atrapalhar esse déficit calórico, né? Como a Letícia falou, que é assim, o principal fator para o emagrecimento. Uhum. Envolve várias coisas, mas déficit calórico é importante. Adoçante também tem vários poréns, né? Tem vários tipos. Tem adoçantes naturais e artificiais. Os artificiais a gente costuma a não orientar ou estimular o consumo, né? De repente ali é interessante quando o paciente está começando a aderir uma dieta para começar a reduzir esse açúcar sem sentir tanto no sabor. Mas o ideal mesmo é consumir os alimentos com sabor natural e ir acostumando, né? E reduzir essa questão de adoçante, porque ele vai trazer outros malefícios, né? Para o intestino, microbiota intestinal, que é importante aí para a saúde, para o emagrecimento no geral. Então tem que tomar cuidado aí com as duas coisas, né? E mesmo se for usar um adoçante, procurar um adoçante natural, né, como a estévia, por exemplo, e usar na menor quantidade possível, né, principalmente nessa fase de adaptação que pode ajudar. Nossa, gente, é tanta informação, né? Parece tão simples assim, só tomar um copo de suco, né? Pegar um cafezinho, botar um adoçante, aí vai lá, coloca um molhozinho assim no macarrão, né? Pega uma salada, né? Coloca lá aquele molho gostoso para poder ser mais palatável. A gente está arrebentando com a nossa dieta e inflamando o nosso corpo. Então a gente precisa aprender, né, a melhor forma de se alimentar. Aí as pessoas falam assim: ah, mas é muito caro.
Então, se você compra só a salada e não utiliza aqueles condimentos, não vai ficar tão caro assim, né? Um pezinho de alface, de repente, um tomatinho. E aí eu acho que se a gente para analisar e coloca na balança mesmo, o que encarece é o que a gente quer incrementar, não o produto que a gente precisa consumir. Você concorda, Letícia? Concordo plenamente. E aí que entra os alimentos sabotadores. Geralmente a gente quer incrementar sempre com coisas mais calóricas, né? Sim. Uma salada com queijinho gorgonzola, Ai. uma castanha, um amendoim. Uhum. Então, e aí é isso que entra os alimentos sabotadores de fato. Exatamente. Agora, Carol, tem horário para o nosso metabolismo? Porque dizem que tem um horário do dia que o metabolismo não responde bem a determinados alimentos, né? E de repente, quem trabalha bastante, que chega em casa só à noite, e aí vai conseguir fazer uma alimentação bonitinho, com tempo, no aqui e no agora, mastigar e tal, só quando chega em casa. E aí, como eu não me alimentei direito durante o dia, chega à noite, eu quero, né, aquele quentinho no coração, quero sentar à mesa, quero comer e tal. À noite, mas à noite mesmo, quando fica escuro, quando o sol desce. É um momento em que o nosso corpo não responde bem, o nosso metabolismo ele já está mais, assim, desacelerando. Como é que é essa questão de se alimentar à noite? É um fato muito importante, né? Tem sim essa diferença do horário, tá? Principalmente quando chega à noite. Tem até uma área da nutrição, que é a crononutrição, que estuda exatamente isso, né? Os horários em que a gente se alimenta, em que a gente dorme, que a gente acorda, né? Como isso impacta na nossa saúde. Então, à noite, o corpo está se preparando para dormir, né? Então, você tem uma queda de cortisol, um aumento de melatonina. Essa melatonina, que é aquele hormônio que sinaliza que está escuro, que está na hora de dormir, que está na hora de relaxar, ela faz com que a insulina, que é um hormônio que ela vai trabalhar nessa captação desse carboidrato que está no seu sangue, né, e vai levar para a célula, ela reduz. Por quê? Porque o corpo entende que se está escuro, é hora de dormir, não é hora de comer, né? Então faz muita diferença, sim. É um erro você não se alimentar bem durante o dia, porque está na correria, e querer comer tudo à noite. O seu corpo não vai lidar tão bem, até o sistema digestivo funciona de uma forma mais lenta à noite, né? Porque o corpo está se preparando para dormir. Não quer dizer que você não pode comer nada, né? Mas você tem que evitar coisas pesadas, alimentos muito gordurosos ou fontes de carboidrato, né? Que a gente fala que tem esse índice glicêmico mais alto, né? Que vai contribuir para uma digestão mais rápida e para o açúcar subir mais rápido no sangue. Não é momento para isso, né? Então tem que optar por refeições leves. Vai jantar? Uma saladinha com uma proteína mais magra, um frango, um peixe, né? Vai fazer só um lanche. A gente estava falando aqui do iogurte natural com uma proteína, né? Do whey, que é bacana, ou frutas, né? Refeições mais leves para não atrapalhar, né, esse processo e essa qualidade de sono. Muito bem. Agora, dietas restritivas, né? A gente falou aqui de tentar manter uma dieta, mas por conta da correria, muita gente, né, tenta, mas não consegue, e aí chega à noite, né, vai lá e vamos lá, vamos comer. Agora, se eu mantenho uma dieta muito restritiva, né, tanto de dia quanto de noite, isso pode desacelerar, Letícia, o nosso metabolismo? Isso também pode prejudicar, pode dar um efeito rebote? Com certeza. Até porque quando ficamos longas horas sem nos alimentar, o nosso metabolismo ele entende, bom, eu vou estocar porque eu não sei a próxima vez que a Letícia vai ingerir um alimento. Ela precisa ter energia. E é neste estocar que a gente acaba acumulando gordura corporal. Então, quando a gente tem uma dieta muito restritiva, isso também vai ocasionar, né? E também, é claro, quando a gente fica longas horas sem se alimentar. Bom, eu só almocei e só vou jantar. Eu vou chegar nesse meu jantar com muita fome. Eu vou comer um volume de refeição muito maior, porque se eu tivesse, ao invés, né, se eu tivesse consumido um lanche no meio da minha tarde. Então, isso com certeza atrapalha também. Muito bem. Intestino, né, chamado segundo cérebro. Vocês, mais do que ninguém, podem explicar para a gente o porquê disso e qual que é o papel da saúde intestinal, Carol, no emagrecimento e na queima de gordura também, porque se a gente está fazendo dieta, né, e tentando, mas inserindo esses alimentos sabotadores, comendo à noite, o nosso intestino também
não tá muito legal. E aí vai ter uma coisa que vai desregular. Qual que é a importância da gente avaliar a saúde intestinal para que a gente possa ter, sim, um efeito na nossa dieta? Olha, eu costumo falar que o emagrecimento ele começa pelo intestino. Então, é onde a gente tem que olhar e começar a corrigir logo de início, né? Uhum. Então, o intestino ele tem várias funções, não é só a excreção. E muitas vezes essa questão de excreção não está, né, acontecendo muito bem e o paciente consegue perceber isso, né? Isso é muito perceptível. Mas é só a pontinha ali do iceberg, né? Olha Se isso. só essa função não está bem, imagina a função de imunidade, Uhum. toda a função de direcionar esse nutriente que você está ingerindo para o lugar certo. Então, não basta você ingerir os alimentos corretos, se lá dentro de você a magia não vai acontecer, né? Então, Uhum. nosso corpo é como se fosse uma máquina. Se algo não está funcionando bem, vai prejudicar todo o resto, né? Então, sintomas intestinais estão altamente relacionados com a alimentação, né? Porque é por onde que a alimentação vai passar. Não adianta você focar numa dieta muito restritiva, né, Sim. e sem pensar em melhorar esse intestino. E quando a gente fala em melhorar o intestino, é muito mais em incluir, né, não é só em tirar. "Ah, eu vou tirar tudo que eu gosto", não. Mas, de repente, você vai comer mais frutas, mais grãos, né, ricos aí em fibras, até a questão da gordura. "Ah, eu tenho que tirar todo o azeite", não. Vai reduzir, mas vai ser importante para o intestino também. Então, uma coisa vai levar a outra, né, você Uhum. estando com esse intestino funcionando bem, quer dizer que todos esses nutrientes que você vai ingerir vão ser direcionados para o lugar certo. Aí você vai sim desinflamar, você vai sim emagrecer, né? Então é primordial cuidar ali da base. Vou consumir, mas vou garantir esses nutrientes indo para o lugar certo. Legal. Então, a gente está falando de consumo de alimentos, né? Mas a gente vive uma vida muito corrida, tá todo mundo aí inserido nessa correria do dia a dia. Nós temos estresse, aumento de cortisol, né? Uhum. E eu gostaria de saber se e de repente até o sono ruim, né? Porque daí o estresse do dia a dia, você quer dormir, a cabeça não para, aí aumenta o cortisol. Todo esse estresse, Letícia, ele contribui para impactar também na nossa dieta, no nosso metabolismo, na inflamação do nosso corpo? Tem gente que fala que sim, tem pessoas que falam que não. E agora nós estamos aqui com nutricionistas para tirar essa dúvida, né? O estresse do dia a dia, o aumento do cortisol, a falta de sono, ou então a noite mal dormida, impacta também na nossa dieta? Impacta negativamente. Uhum. Então, quando dormimos mal, já acordamos cansados, já acordamos às vezes atrasados, já vamos para a correria da rotina, do Uhum. trabalho, dos estudos, e tudo vai ocasionando um dia ali ruim, no qual você já não se programou tão bem com a alimentação, você vai empurrando esse dia, né? Você vai empurrando ele dessa maneira. Então, com certeza, uma noite mal dormida, o estresse, Uhum. ele impacta negativamente na nossa saúde e na nossa alimentação. Muito bem. Carol, e esse negócio de cortisol aí? Ele judia da gente, né? O que o cortisol faz, no nosso corpo, né? O cortisol é gerado pelo estresse, né? E aí, explica pra gente qual que é o resultado desse aumento de cortisol no nosso corpo e o impacto também na dieta. Primeiro, o cortisol, ele é um hormônio fisiológico, tá, gente? É Uhum. normal ter cortisol, a Sim. gente precisa dele para acordar, né? O que que acontece no dia a dia? É muito estresse e muito estímulo para que esse cortisol continue alto, em Uhum. picos que fogem da nossa oscilação natural, né? Sim. E você forçar com que ele fique mais alto quando você toma muito café, por exemplo. Nossa. Pra quê? Pra ficar sempre em alerta, Aham. né. E aí você toma café à noite, porque você tem que trabalhar até tarde. E aí você Uhum. não dorme bem, né, porque você quer estar sempre ali em ação. Então o cortisol é esse hormônio de luta e fuga, só que a gente não Uhum. pode estar o tempo todo em luta e fuga, porque outras questões, né, são inibidas ali. Se você tá fugindo de um bicho que quer te matar, você não vai, ficar de repente com o seu apetite regulado, porque não dá para você ter Uhum. fome ali naquele momento, né? Dá para você, sei lá, parar para ir ao banheiro. Então, o corpo ele começa a ficar nessa situação mesmo, né? Sim. De repente inibir outras funções, de não, peraí que eu preciso terminar esse trabalho, então não vou nem beber água, né? Então vai gerando uma bola de neve o fato de você sempre estar em estresse. E aí começa a alterar mais ainda o sono,
né? A hora que você quer descansar, você não consegue, né? Os hormônios, hormônio também, né? É aquela bola de neve. Um trabalha, né, de acordo com o outro. Então, cortisol muito alto, a melatonina não vai subir na hora que ela tem que subir para dormir bem. Hormônios ali como o que mais se fala hoje em dia, GLP-1, hormônio da saciedade, né? Que é o que tem ali nas canetinhas para emagrecer. Né? É extremamente importante a nossa saciedade estar regulada para quem quer emagrecer. E aí esse cortisol alto vai influenciar nessa produção também, né? Então, assim, é essencial. Conta muito, né, essa regulação de cortisol para quem quer emagrecer. Muito bem. Quando a Carol fala em saciedade, eu me lembro de mastigação, né? A importância de mastigar os alimentos. É verdade mesmo que quanto mais a gente mastiga, mais o nosso cérebro entende que a gente está ficando satisfeito e aí a gente consegue comer menos, Letícia? Sim, até porque a gente demora um pouco para mandar o sinal para o nosso cérebro que estamos saciados. Então, quando aquela pessoa ela come muito rápido e ela fala, bom, terminei aqui meu almoço, por exemplo, ela almoçou em 2 minutos, o cérebro ainda não recebeu esse sinal de que está saciada, ela vai lá e repete esse prato. Então, a gente precisa mastigar devagar, estar presente na refeição, local, um ambiente calmo, tranquilo, né? Mastigar muitas vezes e com certeza você vai se sentir saciado mais rápido. Olha só, né? O que a Nutri fala pra gente sobre alimentação, né? Às vezes a gente só engole, né? Menina do céu, Carol. Vamos lá, ó. Tô comendo, mas tô respondendo WhatsApp, tô comendo, tô assistindo o jornal porque tem uma notícia importante, tô comendo, mas não estou aqui, eu só estou engolindo, né? Geralmente, nós fazemos isso se a gente não presta atenção. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, sem julgamento, tá? Porque eu também faço às vezes, porque eu tô com pressa, a gente precisa entender o que é a nossa nutrição, né? Porque nutrição não é só engolir e jogar para dentro do corpício. A gente precisa aprender a mastigar, aprender a se nutrir, Carol, é isso. Exatamente. A digestão, ela começa na boca. Olha aí. Então, você precisa mastigar para liberar ali enzima digestiva já na sua boca. Então, você pensa, se você não mastiga, esse alimento ele já vai passar maior para o estômago. Já vai causar um desconforto, aquele inchaço. Aí aquela pessoa que fala, eu como bem, mas a minha barriga não diminui. Sim. Então, a mastigação tem tudo a ver com isso, né? Além dessa questão da saciedade que a Letícia falou, que é exatamente isso, né? Faz muita diferença. Quem come devagar, come menos, né? Vai estufar porque passou um alimento ali maior do que era para ter passado. Vai chegar no intestino, a mesma coisa. Não digeriu direito no estômago, vai passar essa molécula maior para o intestino, vai causar mais inflamação, vai causar mais estufamento, a pessoa pode estar em déficit calórico, ela pode perder gordura e ela pode estar com a barriga estufada. E aí vem aquela queixa, né? Faço direito, emagreci, perdi peso na balança, mas continuo com a barriga, porque na barriga é mais difícil. Talvez não seja porque na barriga é mais difícil, mas porque está errando em alguns detalhes que, né, pouco se fala. Muito bem. Agora, mastigação, nós falamos, né? Sobre a mastigação, é importante mastigar bem os alimentos, porque a gente está nutrindo o nosso corpo. E agora, mastigar e tomar água, mastigar e tomar água, comer e tomar água. Tem muita gente que faz isso, ou água, ou um refri, né, Letícia? Isso também impacta no nosso sistema? Comer e tomar água, assim, junto? Tem gente que fala assim, mas eu não posso comer e tomar água, porque senão, meu Deus do céu. Você tá preenchendo um volume ali da sua refeição com um líquido, né? Seja ele refrigerante, que aí já entra um sabotador da dieta, né? Ou a água propriamente dito. Então, no momento da refeição, o ideal é que você sente, se alimente bem e depois você faça a hidratação com uma água com gás. Mas o ideal é você estar presente, comer a sua refeição e depois você se hidratar. Muito bem. E a hidratação? A hidratação, ela influencia na nossa dieta, Carol? Quanto de água que a gente tem que tomar por dia, né? Olha, eu vi uma galera iniciando um sistema de tomar água nos copinhos, assim, com um pouquinho, depois já vai aumentando para tomar 4, 5 litros de água por dia, porque disse que é bom. Agora, esse negócio de falar que é bom, a gente tem que tomar cuidado, porque a internet tem de tudo, né? Tem o que é bom, o que não é bom, o que é perigoso, o que é saudável. Agora, para a gente entender isso, se não temos a expertise de uma nutricionista, fica difícil. Então, já que vocês estão aqui,
Que tanto de água nós temos que tomar por dia? Olha, tem uma continha básica pra gente fazer, que é super fácil, né? Então, você pega o seu peso e faz vezes 35. Seria ali um mínimo de água que você tem que tomar. Então, para cada quilo, 35 ml de água, né? Então, pega o peso, multiplica por 35, né? Então, eu tenho peso 50 quilos, vai dar em torno de uns 2 litros e pouco. Mas esse é o mínimo. E quem é mais pesado precisa de mais água, tá? Sim. Então, uma pessoa de 50 quilos não precisa da mesma quantidade que uma pessoa de 80, 90 quilos. Quanto mais pesado, mais água precisa, né? Dá para fazer de 35 ml a 50 ml por quilo de peso, né? Então 35 é o mínimo mesmo. E a sua ingestão de água precisa ser maior se você faz uma atividade física com muita sudorese, né? Sua bastante. E também se seu intestino não está funcionando bem, porque a água é essencial. A gente falou bastante de intestino, da importância, né, do intestino para o emagrecimento, e a água é primordial para o intestino. Não adianta nem mastigar bem, colocar fibra, fazer tudo isso que a gente falou, se você bebe um copinho de água por dia. Não vai funcionar. Não vai funcionar bem. E aí, né, sem falar de hidratação, de circulação de nutrientes, né, hidratação das células, tanto as células musculares, né, é necessária a água. E quem não bebe água também tem mais fome, porque a gente não sabe diferenciar fome de sede. Muito bem. Por isso que tô com fome, toma água que passa. Exato. E você começa a beber mais água, geralmente sente essa diminuição na fome, assim, é batata, né? Olha aí que belezinha, né? Nós estamos aqui com a Carol e com a Letícia, as nossas nutricionistas, conversando com a gente hoje sobre nutrição, né? Como a gente faz para nutrir o nosso corpo. E o tema do programa de hoje são os alimentos sabotadores. A gente está falando aqui da tapioca, que é uma delícia, né? De repente, um azeitinho na salada e tal. E um molho no macarrão pode ser que esteja sabotando, né, a sua dieta. A gente precisa prestar atenção no que nós consumimos e também no volume, né, que a gente consome, principalmente quando a gente fala do azeite. A Carol explicou muito bem que, de repente, uma salada, né, muito saudável, regada aí com meio litro de azeite, não será bom para a sua dieta. Então é importante a gente aprender um pouquinho sobre nutrição, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, agora 8h42. Produção me avisando que nós temos algumas perguntas para as nossas nutricionistas, porque o pessoal de casa também quer saber, né? Tem algumas perguntas e a gente quer saber também quem é que está conversando conosco. Então pode colocar para a gente, por gentileza, na tela, produção. Vamos lá, quarta-feira estamos ao vivo aqui no Estúdio Câmara falando sobre nutrição e os alimentos sabotadores com as nossas nutricionistas. A Luciana Torres do Jardim Leonor. Tomar café ao longo do dia pode atrapalhar o emagrecimento ou interferir no funcionamento do organismo? Vamos lá, Letícia. Vamos lá. Temos 2 parâmetros aí para falar. Depende do seu café, se você está adoçando ele. Vamos supor que você usa um sachê de açúcar ali, 5 gramas, né? Ali você está acrescentando 20 calorias dentro de um cafezinho. Então, se você toma 5, 6 cafés ao longo desse seu dia, você está agregando essas calorias ali no seu consumo diário, né? Então, esse é um parâmetro. E o segundo é o que a Carol ali falou pra gente, a questão do cortisol, do estresse. Então, o ideal é a gente consumir também para evitar, né, a diminuição do sono, o estresse, que a gente tome até no máximo às 3 horas da tarde uma xícara, e aí sempre optando pelo sabor do café, então sem adoçar ele de qualquer maneira. Olha aí, café sem açúcar, hein? Já conseguiu? É um pouco desafiador, né? Mas a gente consegue, é verdade, eu tô conseguindo. Porque a gente acaba acostumando com o sabor do café. Você quer tomar o café ou você quer o açúcar com o café, né? Então, a gente precisa aprender. Tenta tomar cafezinho sem açúcar aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai acostumar. E é gostoso, porque você sente o sabor do café, tá certo? 8h44, mais uma pra gente. Produção, agora a gente passa pra Carol. Vamos lá. Fernanda Rocha, do Jardim Londres. Tem algum alimento que parece inofensivo, mas que sabota o emagrecimento sem a pessoa perceber? Vixe, vários, né, Carol? Falamos de vários. São vários, né? Explica pra gente aí, Carol, vamos lá. São vários, né? E a gente falou de alguns aqui,
Mas a regra é simples, aquele alimento que em pouco volume te fornece muitas calorias, vai te sabotar, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que a gente não falou, que é a pasta de amendoim. Que teve aquele boom, assim, ó, nossa, é saudável, não coma um doce e coma pasta de amendoim. E eu vou dar um exemplo, o doce de leite, ele é calórico também. Em uma colherzinha de 20 gramas, tem cerca de 60 calorias. A pasta de amendoim tem mais que o dobro. Nossa! Né? E aí você pensa, não vou consumir o doce de leite, vou trocar pela pasta de amendoim que não tem açúcar, né? E ela vai ter mais que o dobro de calorias, porque ela não tem açúcar, mas ela tem muita gordura. Então, geralmente, alimentos que têm muita gordura, né? Amendoim, as castanhas, a gente falou bastante do azeite, né? São alimentos que têm uma densidade calórica alta. E aí, quando a gente compara, por exemplo, com alimentos de densidade calórica baixa, né? A gente consegue ver que uma porção muito pequenininha equivale a uma porção muito grande, né? Você pega, para você ter 60 calorias de melão, por exemplo, você tem que comer 200 gramas. Então, 20 gramas ali de pasta de amendoim versus 200 gramas de melão. Só esse exemplo, né? É claro que às vezes a gente quer o doce de leite, tá tudo bem. Sim, tá né? tudo bem. Mas só pra gente ter uma noção que não é sobre comer pouco, e sim sobre fazer escolhas inteligentes para emagrecer sem fome. Ai, que legal, emagrecer sem fome. Eu, por exemplo, eu sempre compro toda vez, eu acho que dá uma vez por mês eu compro um potinho de doce de leite, deixo na geladeira, e é a única coisa que eu tenho agora em casa, porque aí quando dá vontade, vou lá, pego uma colherinha só e tá tudo bem. Antes eu tinha amendoim, pipoca, paçoca, é uma delícia, né? Só que eu percebi que não estava me fazendo bem. Então, o que aconteceu? Eu não estou mais comprando. Isso também é algo importante, né? A gente não ter, porque se a gente tiver, mesmo que a gente esteja ali focado durante o dia na dieta e tal, olha, eu sinto informar, mas vai dar uma escorregada, né, Letícia? Fica fácil, né? A gente sabe que tá ali no armário, então a gente fica alcançável, né? Exatamente. Importante, né? A gente, às vezes, não ter essa zona de conforto, Carol? Com certeza, né? É a tal da disciplina. Né? E a disciplina é uma forma de amor próprio. Você quer emagrecer, você sabe que você tem que emagrecer, isso é importante para você, você vai ter que abdicar, né, desses mimos, né? Então parece, né, que você vai ter o docinho lá, que aí você vai comer, é quase um abraço, mas mastigou, engoliu, já era a sensação boa, né? É verdade. Agora você ir fazendo essas pequenas esses limites, você coloca um limite, né? Você tira do seu armário, tem um limite. Você vai ter que ir lá no mercado comprar. E às vezes você vai pensar, ai, que preguiça, não vou comer. Exato. A longo prazo, né, a gratificação é muito maior, né? É verdade. Então, isso que a gente tem que pensar. Gente, é verdade. A gente precisa se privar, porque se a gente para e pensa, essa privação está trazendo saúde pra gente, exato, qualidade de vida, né? É importante. E, poxa, é tão bom quando você olha na balança e você vê o resultado, sabe? Daí você fala assim, uau, por que eu não fiz antes, né? E eu tô passando por isso, tá dando resultado. Agora, eu não vou dizer para vocês que eu não dou escorregão. Sim, somos seres humanos, né? E de vez em quando dá vontade de comer. Eu falo, não tem jeito. E aí eu vou lá e como, mas depois, no outro dia, já entro na linha de novo e vamos seguindo. A gente também não pode se punir, né, de uma forma que a dieta fique algo que acaba desagradando e acaba te machucando também, né, Letícia? Sim, exato. A gente precisa ter um equilíbrio, se alimentar de uma forma leve, né, cuidar da nossa alimentação, mas sempre priorizando bons momentos, né? Sim. A gente sempre vai ter um momento de confraternizar, de sair da dieta e está tudo bem. O mais importante é voltarmos para o nosso foco quanto antes, para a gente se sentir sempre mais leve e saudável. Exato. Quando a gente fala de dieta, é impressionante, é uma coisa que parece a teoria da conspiração, né? Quem nunca? O que acontece? Quando você entra na dieta, você começa a ganhar chocolate, a galera chama para churrasco, a família faz o seu prato favorito,
E aí você vira o chato do rolê, né? Porque assim, não, obrigada. Não, obrigada. É teoria da conspiração, porque se eu não tô de dieta, eu não ganho nada. Mas daí você tá de dieta, tem um amigo de aniversário, tem bolo na empresa, tem alguém que de repente lembrou de você e te deu uma caixa de chocolates. Carol, isso é verdade mesmo, né? Parece, né? Teoria da conspiração mesmo. Parece que o universo conspira. Mas talvez você só está prestando mais atenção. Então isso costumava acontecer, mas se alguém te deu um chocolate e você não está tentando mudar a sua alimentação, você vai deixar lá, você vai comer. Você não vai se importar tanto com aquilo. Você vai no aniversário, você vai comer, enfim. E às vezes as pessoas começam a mudar a alimentação com essa mentalidade. Não posso mais nada. Né? E aí começa a acontecer isso e gera uma certa, nossa, Sim. Logo agora que eu não posso comer, que tá proibido. Todo mundo vem, né? Todo mundo vem, tudo acontece, os eventos aparecem, né? Mas o mais importante é você conseguir um equilíbrio, né? Que você entenda que se você ganha uma caixa de bombom, você pode deixar lá e comer um bombonzinho até por dia, né? O que você não pode fazer é comer a caixa toda, né? Você segue ali uma alimentação saudável durante toda a semana e no sábado você tem um aniversário. Você não precisa levar uma marmita para o aniversário, você pode comer a comida de aniversário, né? Com moderação. Por quê? Porque com esse padrão mais equilibrado, você consegue manter isso para o resto da sua vida. Porque se a sua alimentação para um objetivo, ela é muito rigorosa e você pensa assim, eu não vou conseguir levar isso pro resto da minha vida, isso não é para você. Você vai emagrecer, você vai ter resultado? Até vai. Mas até quando você vai conseguir sustentar isso, né? Então, é muito isso que a gente tem que pensar, né? Essa questão da privação excessiva faz com que esses eventos, né? E essa comida que aparece fique ali mais acentuada. Gente, mas eu vou falar, aparece comida, hein? Menino do céu, como aparece comida, é impressionante. Brota um brigadeiro daqui, né? Um bolo delicioso dali. E aí, tá com vontade? Come. Vai fazer o quê? Né? Gente, é tão bom quando a gente consegue resistir, né? É uma prática que você tem que ir aos poucos. Tá com vontade? Come um. No outro dia, você vai olhar e vai falar, ontem eu comi um, e tá tudo bem, né? E continua. A gente tem que aprender a lidar com essa vontade, essa ansiedade, né? Que às vezes a gente desconta na comida, né? E a dieta, ela é sempre bem-vinda, não só para o emagrecimento, né, Carol e Letícia? Eu acho que é para a saúde, para a qualidade de vida. Quando a gente fala em dieta, você não está dizendo que você vai comer determinado alimento para você emagrecer. Tem gente que faz dieta pela saúde, não pelo emagrecimento, né? E essa dieta pela saúde, que é o meu caso, menopausa e tal, e várias alterações, dieta para a saúde, beleza. Mas aí, consequentemente, o emagrecimento. Isso é muito bom, Carol. Não, excelente. O emagrecimento, ele é consequência da alimentação saudável. A alimentação saudável, às vezes, ela tá focando em outra coisa, que nem no seu caso mesmo, né? A gente falou bastante de intestino, às vezes você precisa de uma dieta ali de tratamento intestinal, e todas as vezes que a gente foca, você melhora a sua composição corporal. Às vezes você nem perde peso na balança, mas você perde gordura, né? Então, sim, é consequência, essa parte, né, estética, a gente fala do corpo, da mudança de corpo, é consequência da alimentação que deveria sempre estar focada na saúde. Pois é, às vezes a gente pensa que é tão difícil, mas tá tudo nas nossas mãos, é só você ir ao supermercado em dia de oferta no Hortifruti. Gente, dá para comprar tanta coisa e você consegue fazer uma alimentação durante a semana bem mais saudável, né? Mas a gente precisa focar nisso com atenção e ter uma meta, né? Ter um objetivo de ir ao supermercado, comprar lá no setor de hortifruti, não é, Letícia? Tem que cuidar para não dar uma escapadinha por outros corredores, não é? Pelos do chocolate, industrializados, né? Isso. E esses alimentos industrializados que às vezes tem ali a mídia traz, né? O marketing traz que determinados alimentos industrializados são saudáveis, que eles podem ser incluídos nas nossas dietas. Isso também prejudica a dieta? É sabotador?
Também, na maioria das vezes sim. É claro Uhum. que nós temos alguns industrializados que eu chamo com os pacientes os industrializados do bem, que vem para Sim. nos ajudar no dia a dia, na nossa Uhum. rotina, que geralmente é muito corrida, muito cansativa, Uhum. mas a grande maioria são alimentos sabotadores, porque tem muito sódio, muito conservante, são alimentos que duram mais de anos na prateleira. Então, Nossa. bem para nossa saúde não vai fazer. Exatamente, as marmitinhas, tem algumas marmitinhas, né, de várias marcas aí que são consideradas saudáveis, né, pela mídia. Eles fazem uma propaganda e trazem pra gente aquilo como produto saudável. Aquilo lá funciona, Carol, ou tem muita coisa que não faz parte, né, da nossa dieta ou que não faz bem pra nossa saúde? A maioria realmente é sabotador, né? Uhum. Tem essa questão de marmitas, tem a questão dos alimentos sem glúten, sem Sim, lactose, aham. né, que são ali tidos como fit, né, Isso, às vezes tá até aham. no nome ali, É. mas são industrializados que talvez, para melhorar sabor, eles acrescentam até mais ingredientes, Uhum. né, então fica até pior. E Então, sabota, né, porque você acha que você sabota. tá se alimentando bem e você não vê resultado nenhum, e aí você fala: "Mas o que que tá acontecendo comigo?" E você continua comendo, comendo, Exatamente. comendo, e não Uhum. tem nenhum resultado, né. Vamos lá, 8h56, mais uma pergunta pra gente, produção? Vamos lá, pra ver quem é que tá conosco? Por favor, temos? Ah, temos. Murilo Fonseca, do Jardim Proença. Olha, chá verde, chá de hibisco e outras bebidas funcionam realmente? Aceleram o metabolismo? Ou é mais mito do que realidade, Carol? Esses chás aí, legal, Murilo. Obrigada pela participação e por ter incluído os chás aqui na nossa É. conversa, que eu tinha me esquecido deles. Olha, quando a gente fala de acelerar o metabolismo, seria aumentar gasto calórico, né. Uhum, Acho importante esclarecer isso, porque muita gente, né, não tem muito essa noção. aham, Tem alimentos mais termogênicos, né, o chá verde, né, tem uma certa termogênese sim, uhum, né, mas é uma contribuição pequena. No fim das contas, não vai acelerar tanto o metabolismo. Claro que uhum, tem outros benefícios, né, eles são bem diuréticos, anti-inflamatórios, digestivos, sim. atuam na melhora da inflamação, melhora do intestino, vale muito a pena. Mas agora, falar que alimento vai acelerar muito, assim, significativamente o metabolismo, não acelera, não Uhum. significativamente, tá? Às vezes você vai gastar, sei lá, 5 calorias a mais no dia, né, Olha então só. não faz muita diferença. O que acelera o metabolismo é a massa muscular no corpo. Então, quer acelerar o metabolismo, vai fazer uma musculação, né, que com certeza isso sim vai fazer você gastar mais calorias. Uau, olha isso, tá vendo só? Ao invés de a gente procurar aí coisa para acelerar o metabolismo, né, hã, vamos para musculação, né, vai fazer uma academia, vai correr. Nossa, gente, tá vendo só? A gente aprende todos os dias por aqui. A última pergunta de hoje, a gente já vai então para as considerações finais, agora 8h57, a Iria já está se preparando, daqui a pouquinho ela está chegando aqui para atualizar as informações aqui de Campinas, né, do Brasil, do mundo, tem cotação do dólar, euro e muito mais para você. Já já, Iria, direto da Central IA de Informações. Aline Duarte, Jardim Chapadão. Sentir muita fome à noite é normal em dieta ou isso indica que algo não está equilibrado na alimentação, Letícia? Essa fome noturna é terrível. Alguma coisa está fora do contexto da Uhum, alimentação, né? Então, assim, às vezes você não tá fazendo um café da manhã equilibrado, que tá te dando energia. O almoço também talvez esteja com falta de alguns nutrientes. uhum, E aí vai só acumulando. Chega à noite, a gente está com uma fome enorme, né? Então, distribuir estes alimentos ao longo do seu dia, fazer um café da manhã saudável, um almoço equilibrado, um lanche da tarde proteico, seja ele com iogurte, com whey protein, uma vitamina, para no final do seu dia você chegar no jantar com uma fome, mas uma fome ok, que você vai uhum, se alimentar, se sentir saciado e não aquela fome de comer 2, 3 pratos, partir para o doce, né. uhum. Então alguma coisa está faltando ao longo do seu dia para à noite você chegar com essa fome muito, muito grande. É importante a gente buscar auxílio de nutricionistas, fazer exames, porque às vezes pode estar faltando alguma vitamina, pode ter alguma alteração hormonal, e aí você tem uma fome de leão que você quer roer até o pé da mesa, você não sabe por quê, você tenta fazer uma dieta, mas você sente fraqueza, né? Então, a importância de você procurar aí um especialista
De repente, se você tem um foco de emagrecimento mesmo, precisa procurar um nutricionista, um especialista para poder te orientar, porque é saúde, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de dieta aí, porque às vezes você vai tirar algum tipo de alimentação, né? Algum produto da sua dieta, e aí você pode ter sim algum problema por conta, de repente, de não estar de acordo com o que você precisa, né, Carol? A gente tem que ter aí um apoio de um especialista, não é? Com certeza. Você vai economizar tempo, né? Vai economizar dinheiro, porque ficar comprando, de repente, esses produtos todos que a gente falou, né? Que não são baratos, principalmente quando vem com fit no nome. Nossa, é verdade. Não é? Fit, proteico, tem o dobro do preço. Então, com acompanhamento, a gente vai o quê? Te direcionar, né? Então, é isso que você está sentindo? Vamos mudar isso aqui. Como que é a sua rotina? Né? Vamos deixar essa alimentação possível? Porque eu não como o dia inteiro. A gente falou do prejuízo disso. Sim. E como muito à noite, porque é à noite que eu paro. Não, eu consigo colocar uma opção prática para você consumir. Né? Então, nosso papel como nutricionista é resolver todos os problemas do paciente em relação à alimentação. Né? Ver também como está essa saúde, os exames, e fazer uma alimentação que seja possível, que seja fácil de seguir, né? E que o paciente olhe e fale, não, isso aqui é possível, né? E que ele tenha muito resultado. Nosso papel não é fácil, né? Mas a gente consegue, a gente faz tudo isso. Eu imagino que não seja fácil mesmo, né? Porque você pega lá tudo que a Nutri escreveu, você fala, ai, tá bom, ó, bota na geladeira, né? Pra poder olhar aquilo. Mas, gente, seguir, eu vou te falar. Sim. Mas é uma questão de costume. O nosso cérebro se acostuma, o nosso corpo se acostuma. A gente precisa ter o início, né? Ter o movimento, iniciar e acostumar com aquela rotina. Porque depois fica tão gostoso que quando você sai daquela rotina alimentar, você sente diferença, né? Então, a gente se acostuma. Isso eu posso dizer para você com estudo de causa, tá bom? Vamos lá, 9h01. Bom, a gente quer agradecer, então, você de casa, obrigada pela sua companhia, né, pela sua interação conosco aqui no Estúdio Câmara de hoje, falando sobre os alimentos sabotadores, com duas nutricionistas espetaculares que nos orientaram, deixaram dicas pra gente. E é importante, né? Importante a gente fazer a dieta, mas cuidar da nossa saúde, que a sua dieta seja para a sua saúde. Eu quero agradecer, Letícia, muito obrigada pela sua participação, por essa troca aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, Ruby, você, toda a produção, muito obrigada. Maravilhosa. Carol, obrigada a você mais uma vez pela sua participação, pela sua entrega, pela contribuição, né? E por estar nos orientando e nos ensinando a diferenciar os alimentos que nos sabotam e os que realmente nos nutrem, viu? Gratidão. Eu que agradeço, Ruby, é muito bom estar aqui, né, conversar e compartilhar o conhecimento. Maravilhosas. Gente, é isso. Emagrecer não é uma conta simples de calorias, né? É uma conversa diária entre o seu corpo, o seu ambiente, cada escolha, do prato ao sono, do estresse à rotina, envia sinais para a gente. Então, o resultado que aparece no espelho é uma soma silenciosa desses sinais ao longo do tempo e que você possa, assim, seguir uma dieta, né, uma rotina, mas com muita saúde, tá bom? E muito cuidado com você mesmo, tá certo? A gente agradece mais uma vez as nossas convidadas, você que está aí do outro lado. A Iria está chegando daqui a pouquinho com informações atualizadas direto da Central de Informações. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia. Você viu aqui que nós trouxemos no início do programa uma série de acontecimentos hoje na Câmara de Campinas. Você é convidado para acompanhar pelo YouTube, onde você pode mandar a sua mensagem, o pessoal responde você. Aqui pela TV Câmara Campinas também, nossa equipe sempre cobrindo os eventos da Câmara de Campinas, as reuniões sempre ao vivo. E também você é convidado especial para participar lá presencialmente no plenário da Câmara. É só chegar, você é nosso convidado especial, tá bom? E amanhã nós temos Estúdio Câmara mais uma vez ao vivo e vamos falar sobre a chamada confiança tóxica, né? Um comportamento que tem crescido nas redes sociais, na vida real, principalmente entre os jovens. O que é isso? Sabe aquela postura de excesso de segurança?
que muitas vezes mistura superioridade, falsa modéstia e insegurança escondida? Então, a gente vai entender como isso tem sido potencializado por influenciadores digitais e nem sempre com qualificação, mas com grande alcance e influência. E a pergunta é: por que a confiança aparente tem valido mais do que a competência real? No Estúdio Câmara, vamos analisar se esse comportamento é um novo traço da geração ou um reflexo das pressões do mundo atual. Você já viu aquela galera que tem uma confiança tão grande que acaba falando coisas que, às vezes, nem estudaram para isso? Vamos falar sobre essa grande confiança, que nem sempre é uma confiança real. Aqui no Estúdio Câmara, amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, e contamos mais uma vez com a sua presença e a sua audiência. Beijo grande, fique bem. Ao meio-dia tem Câmara Notícia com informações atualizadas para você. Fique com a gente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ótima quarta.